Olá a todos, este é o canal Quarto Secreto, eu sou Adriano Colares e eu queria te perguntar, você é uma pessoa longânima ou você é daquelas que não leva desaforo para casa? Uma segunda pergunta seria, será que aquelas pessoas que não levam desaforo para casa são de fato salvas? Eu queria conversar um pouquinho contigo sobre este assunto. Hoje, na nossa meditação, gostaria de abordar ali apenas a última parte do verso de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 14, quando Paulo fala: exorto-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Quero avisar antes que na nossa reflexão do próximo domingo, o vídeo que eu lançarei no próximo domingo, nós iremos refletir aqui sobre esse texto e ali abordando como que você pode servir na igreja local usando aqui esse texto. Mas na nossa reflexão de hoje eu gostaria de apenas refletir um pouco sobre esta última parte do verso, quando Paulo fala: sejais longânimos para com todos. Eu queria falar sobre longanimidade. É claro que a provocação que eu fiz agora há pouco, perguntar se as pessoas que são pavio curto, não é? Aquelas pessoas que não levam desaforo para casa, perguntar com base nisso se elas são salvas ou não. É claro que ali foi muito mais uma provocação. Não dá para responder a esta pergunta simplesmente por esse traço do comportamento. Mas aqui eu quero dizer que vale muito a reflexão desta questão que Paulo trata aqui, de nos ordenar para sermos longânimos para com todas as pessoas. Então eu quero começar aqui pensando, refletindo e entendendo que aqui se trata de uma ordenança. Paulo aqui está nos ordenando várias coisas, mas na linguagem dele ele está nos exortando, nos pedindo algumas coisas importantes, e esta última aqui é para sermos longânimos para com todos. O que é longanimidade? Quando a gente pega aqui a palavra grega, eu vou deixar aqui escrita, eu não vou pronunciar essa palavra, mas quando pegamos o dicionário Strong para ver o seu significado, vai nos trazer ali: ser de um espírito paciencioso, que não perde o ânimo facilmente, perseverar pacientemente e bravamente ao sofrer infortúnios e aborrecimento. E aqui eu achei bem interessante, né, esta definição, dizer que alguém que seja longânimo é alguém que persevera pacientemente, bravamente. Interessante essa palavra colocada aqui, ao sofrer infortúnios e aborrecimento. E nós sabemos que constantemente, no seio da nossa família, no trabalho, na igreja, em qualquer ambiente que nós frequentamos, nós sofremos infortúnios e aborrecimentos. E aqui nós podemos então entender que a longanimidade é um traço de maturidade cristã. Quando eu tenho então aquela maturidade e condição de perseverar pacientemente e bravamente, ainda que eu sofra algum infortúnio ou aborrecimento. Também um terceiro conceito aqui, um terceiro significado, é ser moderado e tardio em vingar-se. Ser moderado e tardio em vingar-se, muito interessante ao perceber que muitas vezes nós mesmos nos vingamos com muita rapidez, e isto então demonstra um traço de imaturidade e que nós não temos esta característica de ser longânimos. Então vamos lembrar aqui que longanimidade, lá segundo Gálatas 5:22, é um daqueles 9 frutos do Espírito, ou uma das
um dos aspectos do fruto do Espírito, quando Paulo cita lá em Gálatas 5:22, você lembra bem, não é? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então aqui está a longanimidade como um fruto do Espírito, e que Paulo então ali nos orienta, nos ordena para que nós desenvolvamos o fruto do Espírito. Então é muito importante a gente pensar que quando nós não temos este fruto do Espírito, isso deve nos preocupar, deve chamar a nossa atenção para o nível da nossa maturidade cristã e para a nossa piedade diante de Deus. Então, muitas vezes aqui nós contrapomos esse fruto do Espírito, que é a longanimidade, com aquele traço ali de temperamento que eu falei inicialmente, de ser alguém que não leva desaforo para casa. E é muito triste a gente constatar que algumas vezes a gente encontra no seio da própria igreja pessoas que meio que se vangloriando ou se gabando por ser alguém que não leva desaforo para casa. E isso deve nos preocupar, porque, na verdade, quando nós nos convertemos e trazemos essa bagagem de pecados, de traços pecaminosos no nosso caráter, no nosso temperamento, no nosso jeito de ser, na nossa maneira de agir e de atuar com as pessoas, e quando você é alguém que anteriormente não levava desaforo para casa, com o passar do tempo, você deve ser alguém que, trabalhado pelo Espírito Santo, sendo cheio do Espírito Santo, desenvolva esse importante fruto do Espírito para que você se veja e se perceba um cristão maduro, um cristão que de fato está crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Então aqui Paulo está em Tessalonicenses 5,14, nos exortando, nos pedindo, nos orientando, mas sem esquecer que é um mandamento que nós devemos ser longânimos para com todos. E eu creio que esta postura de longanimidade está faltando nas igrejas locais. Nós precisamos refletir seriamente sobre essa questão que vai ali impactar nos nossos relacionamentos interpessoais, na questão do amor de um para com os outros e ter ali essa preocupação sincera, profunda, de piedade, de lembrar de que nós precisamos ser longânimos para com todos, porque pessoas e irmãos também precisam ser longânimos para com cada um de nós. Então, nada mais justo agir dessa maneira. Então, é claro que não é adequado que se julgue se uma pessoa é convertida ou não com base nesse traço do temperamento, de ser alguém esquentado, de ser alguém que não leva desaforo para casa, de alguém que não seja longânimo. É claro que isso seria muito pueril fazer esse tipo de análise, mas ao mesmo tempo é muito importante que eu e você reflitamos nesta questão tão importante na nossa vida, se de fato o tempo decorrido de vida cristã que nós temos, nós já nos tornamos alguém com longanimidade. Porque isso tem tudo a ver com a questão da paz na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, em qualquer ambiente em que nós frequentamos e, obviamente, também na igreja local. A paz, muitas vezes, ela é interrompida, quebrada, cessada por um ato de falta de longanimidade. Que nós não temos ali aquela perseverança paciente e brava de sofrer infortúnios e aborrecimentos. Nós não temos aquela postura de ser moderado e tardios em vingar-se. E nós precisamos urgentemente perseguir este importante fruto do Espírito. E então, se isso tem tudo a ver com a paz nas nossas igrejas, é bom lembrar também
então, do que Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5,13. O verso anterior a este que nós estamos falando, ele diz: vivei em paz uns com os outros. E aqui de novo, olha o emprego do verbo, vivei em paz. É uma ordem, é um mandamento. Nós precisamos perseguir esse mandamento. Hebreus 12,14 vai falar ali, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. É claro que essa condicionante aí de ninguém verá a Deus se relaciona com a questão da santificação, mas obviamente o que está dentro da santificação é que nós sigamos a paz com todos. Então veja aí a importância de seguir a paz com todos. E 1 Pedro, capítulo 3, verso 11, ele vai dizer: aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Nota aqui nas palavras de Pedro que a busca pela paz exige um empenhar-se, porque não é algo simples na maioria das vezes. Nós precisamos, de fato, buscar desenvolver este importante fruto do Espírito, a longanimidade, para que nós possamos então produzir e ser um agente da paz em qualquer ambiente que nós frequentemos. Então aqui eu quero só lembrar novamente que no nosso próximo devocional nós falaremos novamente sobre esse texto de 1 Tessalonicenses, mas abordando uma outra questão importante, porque eu vou te perguntar: você, na sua igreja, é como um lápis branco? Esta pergunta e esta resposta nós teremos no próximo devocional. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo devocional.